Boa tarde, Shalom. Boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso grupo de oração online, mais um domingo, né? Que alegria nós estamos aqui todos juntos, né? E você que está chegando aí, você também que vai assistir esse grupo de oração depois, né? Seja bem-vindo também. E vamos iniciar, né? Com essa alegria, todos juntos, né? Nesse domingo, hoje, o domingo da alegria, né? Embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meu irmão, você de casa, seja bem-vindo. Hoje o cenário está diferente, né? Se apresenta, minha irmã. Eu já estava no domingo passado, mas para quem ainda estava acompanhando, eu me chamo Tamires, sou consagrada à Comunidade Aliança. E eu sou Juvanildo, né? Também sou consagrado à Comunidade Aliança, né? Estamos aqui, né? Pela graça de Deus, né? Dar início a esse grupo de oração, né? Vou junto com você aí de casa. Então vamos iniciar com essa música de fraternidade. Dom de Deus. Dom de Deus é conhecer amigos, irmãos, que dentro do coração revoluciona todo o meu viver. Que alegria você, Que alegria é ter você. que alegria é ter você. Mais uma vez no início, o dom de Deus é conhecer. Deus é conhecer amigos, irmãos, que dentro do coração revoluciona todo o meu viver. Que alegria é você, Que alegria é ter você. que alegria é ter você. Sabe que eu posso contar com você. Saber que eu posso contar com você. E me faz mais feliz caminhar com Me faz mais você. feliz caminhar com você. Seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo, verdade e vida. Seguindo a Cristo, verdade e vida. Que alegria. Alegria é você, Que alegria é ter você. Que alegria é ter você. Que alegria é você. É você. Que alegria é você. Saber que eu posso contar com você. Saber que eu posso contar com você. Me faz mais feliz caminhar com você. Seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo, verdade e vida. Seguindo a Cristo, verdade e vida. Enquanto meu irmão fica ainda dedilhando o violão, eu convido você aí de casa, ainda no palavra de louvor ao Senhor. Vá agradecer ao Senhor por esse domingo, vá agradecer ao Senhor por mais um grupo de oração online, vá agradecer ao Senhor porque tantas maravilhas o Senhor já fez e faz na nossa vida. Bendito seja, Senhor, a Ti, Senhor, louvado seja, Senhor. Obrigado, Senhor, por hoje, Senhor. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse advento, Senhor.
Vem, Senhor, nos purificando, Senhor, a cada dia, Senhor. E você, meu irmão, que ora no Espírito, e você que não ora, vá dando palavra de louvor, e você que ora no Espírito, vá orando no Espírito, vai entregando ao Senhor esse momento, vai entregando ao Senhor a sua vida, a sua história, vai entregando ao Senhor a sua casa, os seus familiares. Toda a nossa vida ao Senhor, entregar esse momento que o Senhor irá mandar seu Espírito sobre nós, nos conduzir. Amor, me faz compreender. Me faz compreender Que me basta o que vem de meu Deus, que me basta o que vem de meu Deus. a graça que me sustenta, A graça que me sustenta vem do Espírito de Deus. vem do Espírito de Deus. Mais uma vez no início, amor que me faz compreender. O amor me faz compreender Que me basta o que vem de meu Deus. que me basta o que vem de meu Deus. A graça que me sustenta A graça que me sustenta vem do Espírito de Deus. vem do Espírito de Deus. Então vem, Espírito Santo, Então vem Espírito Santo com tudo que tem. tudo que tens e tudo que és. Oh, vem, Espírito Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos homens meus. Então vem, Espírito Santo, Espírito Santo, com tudo que tens e tudo que és. Oh, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos homens meus. Senhor, queremos entregar, Senhor, a Ti toda a condução desse momento, desse grupo online, Senhor. Quero me entregar, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, participando, aqueles que estão agora conosco, Senhor, e aqueles que irão participar, Senhor, ainda desse grupo. Vem, Senhor, sobre a casa, Senhor, de cada irmão, Senhor. Vem sobre as famílias, Senhor, sobre os jovens, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, visitar, Senhor, a nossa cidade, Senhor, o nosso Brasil, Senhor. Derrama a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. E nós queremos assim entregar todo esse nosso momento aos pés da Virgem Maria. Ela que é e foi essa mulher que silenciou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Tamires, quer falar? Nós queremos chamar Oséias, né?
chamar o Osés para a gente, né, rezar por ele, entregando esse momento, né, que já foi rezado, mas entregando a vida dele, tudo aquilo que ele vai partilhar para nós. Possamos estender as nossas mãos e confiar nas mãos de Nossa Senhora a sua vida, a sua vocação, todas as palavras que irão sair da sua boca, que elas possam de fato alcançar os nossos corações e a vida de todos nós, que de fato nós possamos trilhar um caminho e desejar uma conversão, uma intimidade com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa tarde, é uma alegria estar com vocês, falando sobre um tema muito importante para nós. Eu creio que vocês já fizeram este caminho, estão fazendo este caminho. Vocês ouviram a pregação sobre os dons infusos. Eu não sei quem foi que pregou, foi a Denise, sobre os dons infusos. Foi a Denise. De santidade. E a última pregação que vocês ouviram foi sobre profecia E dos Olímpicos. Ou seja, nós estamos fazendo um caminho. Sem dúvida a Denise falou para vocês que os dons infusos são dons que nos ajudam no caminho da santificação. São os dons de santidade. Aqueles 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Os dons efusos, interior, a vida interior, a vida de santidade, e efusos são os dons para o serviço. Esses dons não precisam estar necessariamente separados. Eu posso, por exemplo, ter os dons efusos, que são os carismas, e não ser santo. Mas eu posso ter esses dons, esses carismas, e ser santo. Então, o problema não é os carismas, porque a gente pode falar, eu não quero os carismas, eu quero somente os dons de santidade. De fato, nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito ligadas àquilo que é ou o materialismo, só aquilo que é natural, ou então a coisas muito extraordinárias. E isso, por um lado, é bom, a questão do extraordinário, e por um lado é ruim. Qual o lado ruim? É de você querer os benefícios de Deus, mas não querer respeitar na sua vida o processo das exigências do que é ser santo. É exigente porque nós não podemos ficar parados, quietos. Nós devemos deixar Deus nos movimentar. Mas também esses dons que são efusos, nós vamos falar hoje, especial sobre a palavra de ciência, eles nos levam a um movimento de caridade para com o outro. A gente vai ver ao longo da pregação que este dom ajuda tantas pessoas a saírem de estados terríveis na vida espiritual. Então a gente pode pegar, você que está com a Bíblia em casa, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E aqui vai falar sobre os dons. O versículo vai dizer o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando erais pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. E por isso vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Aí é interessante que aqui
São Paulo vai nos convidar a não ficar na ignorância acerca dos dons. Porque a ignorância acerca dos dons nos leva a duas coisas: ao orgulho, porque eu tenho os dons, eu sou muito santo, todo mundo tem que olhar para mim. Ou seja, a pessoa usa os carismas, mas ela quer ser glorificada. Então nós não podemos cair nessa ignorância. Toda a glória é para Deus. É Ele que é o digno de todo louvor. É Ele que é santo, é Ele que é poderoso, é Ele que é forte, é Ele que quer santificar as pessoas. E nós somos esses pobres, esses inúteis instrumentos que Deus ama, que Deus elege, sem merecermos. Então essa é a primeira ignorância: tomar aquilo que é de Deus para nós, como sendo tão somente nosso e não dono de Deus. A outra ignorância em relação aos dons é as pessoas que falam mal. Não existe esse negócio de dom, isso aí é adivinhação, ou isso é invenção da cabeça desse povo do Shalom, desse povo da renovação, estão imitando os protestantes. Isso não existe. Isso não é católico. Ignorância do que é a palavra de Deus, ignorância do que é a história da igreja e o que é a vida dos santos e o que é os dons carismáticos. E São Paulo vai dizer que ele não deseja que esses irmãos de Corinto sejam ignorantes, mas ele vai falar o seguinte: sabeis que quando éreis pagãos vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. E aqui é interessante porque os pagãos, eles tinham fenômenos quando eles iam adorar os ídolos deles, os falsos deuses, né? Alguns entravam em êxtases, falsos êxtases, né? Alguns faziam coisas malucas. Aí São Paulo está dizendo que a gente não é como esses pagãos malucos. Nós não adoramos um Deus falso, mas um Deus verdadeiro. Não é um Deus mudo, é um Deus que se manifesta, é um Deus que fala, é um Deus que é claro e que nos ama. Por que Ele fala conosco? Porque Ele nos ama. Quem ama se comunica, quem ama cuida do outro, abraça. Então, o nosso Deus, Ele quer falar conosco. E a fala de Deus, ela transforma. Quando Deus fala, Ele não está apenas falando uma palavra vazia. A nossa palavra humana, muitas vezes é vazia, não causa efeito nenhum. Muitas vezes não. Mas a palavra de Deus, quando ela é pronunciada, ela transforma. Ela tem um poder de cura, de libertação, de milagre, de conversão. Aí depois São Paulo vai falar, vou pular um pouquinho, em 1 Coríntios capítulo 14: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais. Não tem problema nenhum desejar os dons espirituais. O problema é nós não querermos ser santos e querermos ser cheios de dons espirituais. Aí tem alguma coisa errada, alguma não. Tudo está errado. Quando você não quer vida de oração, vida sacramental, confissão, né? Eucaristia, vida de intimidade com a Virgem Maria, mas você quer milagre, você quer cura, você quer prodígios, você quer palavra de ciência, está errado. Eu fiz essa introdução para nós entendermos que não é apenas saber o que é esse dom, mas é saber que este dom é vontade de Deus, Ele manifesta como apraz para Ele, para cada um, e é preciso ter muita ousadia e muita humildade para usar os dons. Nunca vaidade, nunca orgulho, nunca nariz empinado, mas nunca também esconder os dons de Deus. Aí depois vamos para o tema de hoje, 1 Coríntios 12, versículo 8. Vai falar o seguinte, aliás, é o versículo 8 mesmo: a um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Aqui é importante nós entendermos o que é essa ciência. Não é a ciência como dom de santificação, porque a Denise já falou sobre a ciência como dom de santificação. Quem não viu pode rever essa live e ver onde ela explica sobre isso.
Eu vou falar o dom de ciência como palavra de ciência, como carisma. E por que nós usamos o termo palavra? Não quer dizer só um vocábulo, não. Quando fala palavra, é relacionada à comunicação de Deus, Deus que se comunica. E é interessante que vai falar o seguinte, ó, no versículo 4: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações. Aí aqui nós vamos falar sobre as operações. Não é operação médica não, mas Jesus é o médico dos médicos. Mas a gente vai até usar essa linguagem da operação no decorrer da pregação. O que é essas operações? Cada dom, Deus vai operar nesse mesmo dom de diversas formas. Por exemplo, dom de línguas. Quais são as operações? O canto em línguas, profecia em línguas, interpretação das línguas, oração em línguas, intercessão em línguas. É o mesmo dom e várias formas de operar. A palavra de ciência é o mesmo dom, mas existe várias formas dele se manifestar. O que seria a palavra de ciência? É um conhecimento, é uma palavra de conhecimento que só Deus sabe sobre aquilo e Ele mostra através de uma oração, ou nem sempre através de uma oração. Às vezes você está no ônibus, você está na Topic, você está na feira, você está no mercado, você está no Shalom, na igreja, e Deus dá uma palavra de ciência, um conhecimento interior da história da pessoa, que só Deus tem e a própria pessoa, e Deus revela para curar fisicamente, curar espiritualmente, curar mentalmente a pessoa de forma psicológica. Ou seja, o dom de ciência não é um dom solitário, ele sempre vem acompanhado do dom de cura. Vou ficar bem claro, a palavra de ciência não é um dom solitário, sempre acompanha a cura. Aquela pessoa que só gosta de chá com bolacha, né? Então tem o chazinho, tem a bolacha. Tem alguns até que brincam dizendo que existe o café medroso e o café corajoso. O café medroso, gente, o pessoal que estão aqui, né? É aquele café que sempre vem acompanhado. E o café corajoso é o café que sempre vem sozinho. Então, quando vocês estiverem esperando visita, vocês sempre têm um café medroso, viu? Sempre vem acompanhado com bolacha, com um bolozinho, alguma coisa. É um café medroso. Mas voltando para a palavra de ciência. Como pregador, eu sou um péssimo piadista, né? Vamos lá. Então, o que acontece? A palavra de ciência, ela sempre vai manifestar uma cura que Deus está realizando. E muitas vezes, quando Deus mostra algo, pode ser algo de um passado muito distante ou de um passado muito bem próximo. Por exemplo, Deus pode, através dessa palavra de ciência, um exemplo. A palavra de ciência é como se fosse um diagnóstico. Vai ser mostrado qual é o seu problema. Então ali foi colocado o raio-x, o ultrassom do grande médico que é Deus. Ele vai dizer, é esse o problema. É essa a raiz da sua dor de cabeça. Essa é a raiz de você ser excessivamente tímido. Essa é a raiz de você ser uma pessoa que explode com todo mundo. Essa é a raiz de você não avançar no seu estado de vida. Essa é a raiz de você não perdoar tal pessoa. Essa é a raiz de você não conseguir organizar a sua vida financeira. Deus mostra a raiz, o diagnóstico do problema, daquela doença espiritual ou daquela doença física. E mostrando o diagnóstico, ele faz o quê? Ele cura. Ou a palavra de ciência, além do dom de cura, às vezes a palavra de ciência vem acompanhada com a palavra de sabedoria, que não é a pregação de hoje. Mas às vezes vem. Por exemplo, o Senhor me mostra uma mulher que resolveu deixar a casa hoje. Ao sair do Shalom, ela vai arrumar as coisas em casa e vai embora. Foi uma palavra de quê? De ciência. Deus mostrou uma coisa que ela estava pensando.
Aí Deus dá a palavra de sabedoria para a pessoa. Mas a sabedoria que Deus te dá é você não arrumar as coisas, mas que você faça uma comida gostosa para os seus filhos, para o seu esposo, dê um sorriso e tenha paciência. Então, ouve a palavra de ciência do que ela estava pensando, do que aconteceu na casa dela, e houve uma sabedoria de Deus para que não acontecesse algo que destruísse a família. Então a palavra de ciência sempre vem acompanhada de uma cura ou de uma palavra de sabedoria. Não é um dom solitário. A palavra de ciência, esse diagnóstico, não é uma adivinhação. Uma pessoa que vai adivinhar as coisas, por exemplo, o Senhor me mostra alguém que está em adultério. Para que Deus vai mostrar isso? O máximo que pode acontecer é o seguinte: o Senhor mostra que essa pessoa está em adultério, Deus está libertando você de do adultério, e claro, isso com muito discernimento, né? Porque dependendo da situação, você vai ter que saber como colocar aquilo que Deus está apresentando. Deus não é incoerente, mas às vezes nós podemos ser incoerentes sem discernimento a apresentar aquilo que Deus manifestou. Então, por exemplo, você está rezando por alguém, aí Deus dá uma palavra de ciência revelando que aquela pessoa é uma grande mentirosa. Aí você vai dizer: o Senhor me mostra que você é um grande mentiroso. Não, você vai sair correndo com medo de você, né? Você pode ir mostrando de uma forma sábia a pedagogia de Deus para libertar essa pessoa da mentira. Deus vai libertar. A palavra de ciência é o quê? Que aquela pessoa é escrava do vício da mentira. Aí Deus vai dar uma sabedoria ou uma cura naquela hora. O Senhor está te libertando, meu irmão, do pecado da mentira, e está fazendo isso, isso, isso. E Deus vai tocando a pessoa. Não é a palavra de ciência que espanta a pessoa, que assusta, que deixa a pessoa em pavor. Não, ela calma, ela pacifica, e ela vai direcionando a pessoa. Oséias, o que são essas operações? Enquanto isso, você vai compartilhando a live, tá bom? Para outras pessoas, para outros amigos, para que eles possam também ser alcançados. A palavra de ciência, quais são as operações? São várias. Deus pode agir numa operação por uma imagem. Por exemplo, uma certa vez eu estava rezando, Deus me dava uma imagem de uma garganta que estava ficando podre. Uma garganta podre. E Deus me dava o entendimento que Ele estava curando alguém que tinha ido buscar uma bruxa, uma mulher que mexia com bruxaria. Essa pessoa tinha colocado um banho chamado banho ritual, bebeu, e a garganta dela, no lugar de melhorar, ficou apodrecendo. E a orientação de Deus é que ela fizesse uma oração de renúncia, buscasse a confissão e ela seria curada. Uma semana depois a pessoa ligou, que foi uma proclamação no rádio, né? Essa pessoa não falou o nome, porque ela era um pregador, servia na igreja, e falou que ela estava curada já, e de fato ela tinha buscado uma obra de bruxaria para fazer um banho ritual para a garganta, e estava ficando podre a garganta dela. À medida que ela confessou e renunciou, e tomou posse daquela palavra, ela foi curada. Então Deus mostrou através de quê? De uma visualização, de uma imagem, uma garganta apodrecendo. Uma certa vez, Deus me mostrava, esse dia foi uma celebração que eu fiz na celebração da palavra, lá em Ocara. Depois do evangelho, da reflexão, fiz um pequeno momento de oração, e Deus me mostrava a imagem de uma mulher abraçando o seu marido. E o Senhor me dava o entendimento que o marido daquela mulher era alcoólatra, e que a cura do esposo dela viria pelo abraço dela. Se a gente fosse usar lógica, será que aquela mulher não abraçava o marido? Não sei, talvez abraçasse. Normalmente abraçasse. E, por exemplo, eu tenho um pai que ele foi alcoólatra por mais de 15 anos. E eu rezei muitos anos pela libertação dele, meus pais se separaram, e até então, esse tempo todo rezando, meu pai não tinha sido liberto, mas eu acreditava que ele ia ser liberto. Depois da separação, com alguns anos que ele foi liberto, né? E naquela hora Deus colocava algo que precisaria um ato de fé. Aquela mulher daria um abraço no esposo e ele seria liberto do alcoolismo. Humanamente isso é loucura. Aí eu proclamei, a pessoa não falou que estava lá, não confirmou nada.
3 meses depois eu fui para uma comunidade próxima dessa que eu tinha ido celebrar. Na hora do jantar, o Senhor me falou: você lembra que você falou isso na celebração? Lembro. Pois é, essa pessoa abraçou o esposo dela e ele não está mais bebendo. Está com 3 meses que ele se libertou do alcoolismo. Ou seja, uma palavra de ciência que transformou a vida de uma família. Ou seja, Deus pode agir das formas mais simples, com coisas que parecem absurdas. Eu lembro de uma outra vez também, eu estava rezando e Deus dava uma imagem de uma pessoa que estava querendo se matar, tomou a decisão de se matar. E o Senhor ia dando todo o direcionamento. Na hora o Senhor mostrava só o sentimento, né? Olha, outra operação. A primeira foi o quê? Imagens. A outra foi imagem também, de uma mulher abraçando o esposo. Essa terceira, eu tinha um sentimento de alguém que estava querendo se matar. Aí eu fui proclamando e dando o direcionamento que Deus inspirava. 1 ano depois, em uma festa junina, naquele colégio perto da igreja mãe, da igreja velha, perto do colégio lá perto, esqueci o nome agora, estava tendo uma festa junina, o Chão estava promovendo, e um irmão vocacionado me chamou para conhecer a irmã dele. E ele falou que ela tinha escutado aquela palavra e não se matou porque ouviu aquela palavra de ciência. Ou seja, tem coisas que a gente vai ouvir o testemunho 1 mês depois, 1 ano depois, nunca vai ouvir o testemunho porque é para a glória de Deus. Quantas palavras de ciências eu proclamei e outros irmãos proclamaram e proclamam que nunca veio ninguém testemunhar, mas que a pessoa mudou totalmente a vida dela, mudou espiritualmente, mudou o comportamento, mudou tudo. Então não é apenas uma questão de sentimentalismo, não é isso. Então eu dei exemplos. Perdão, vou tomar um pouco de água aqui. Eu dei exemplos de imagens e de sentimentos, mas Deus pode fazer a pessoa sentir o cheiro de algo, na palavra de ciência, né? A pessoa está com pecado mortal, ela sentir um cheiro podre. Por exemplo, sentir a dor da pessoa no corpo. Fui rezar por uma mulher, eu comecei a sentir uma dor na coluna que eu não tinha, mas eu entendi que era para me rezar pela coluna dela e rezei. Era uma palavra de ciência acerca da cura da coluna dela, e eu senti a dor que ela estava sentindo. Então, existem várias manifestações nesse sentido. Algumas vezes você sente a tentação que a pessoa está sentindo. Deus permite que, por uma ciência, você naquela hora sinta, por alguns instantes, a tentação que aquela pessoa vive. Tipo, a pessoa, ela cai sempre no pecado da impureza. Deus pode permitir, não é que Deus queira, Deus pode permitir que você tenha uma ciência daquela tentação e você sente aquela luta contra a castidade. É algo muito forte. Você até estranha, olha, eu normalmente não tenho essa tentação de falar mal de alguém, essa tentação contra a castidade, agora eu senti. Às vezes quando a gente reza por alguém, acaba acontecendo isso. Ou seja, Deus operou através de uma visualização, Ele deu uma imagem, ou uma sequência de imagens. Às vezes Deus mostra várias imagens e Ele vai dando entendimento. O que significa essas imagens? Então seriam as operações, através de sentimentos, através de imagens, através de sequências de imagens, ou através de uma palavra. Às vezes Deus dá uma palavra mesmo, no sentido do vocabulário, não é? Sei lá, a palavra perdão. Tem um irmão que me contou lá de Maracanã, Ulisses. Ele falou que teve um evento e de repente alguém gritou. Se eu não me engano foi pé de pato. Alguém gritou essa palavra, pé de pato, gritou. Não é algo estranho, né? Aí todo mundo, alguns riram. Aí terminou a oração, o irmão falou assim: eu queria testemunhar. Na hora que o irmão falou bem alto, pé de pato, e não deu entendimento nenhum. E eu, desde criança, as pessoas debochavam de mim por conta do meu pé e passavam horas e horas zoando comigo, me chamavam de pé de pato.
E eu recebi essa cura ao ouvir essa palavra agora. Ou seja, às vezes a pessoa nem tem um entendimento daquela palavra de ciência, mas quem está ouvindo vai entender. Como é que a gente faz isso no grupo de oração? Às vezes assim, o Senhor mostra algo, uma palavra, uma imagem. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava no grupo de oração e Deus me dava a imagem de uma máquina de costurar. Mas essa máquina de costurar não era uma máquina de costurar industrial. A gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Era uma máquina de costurar caseira. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, o Senhor me mostra uma máquina de costurar. Uma máquina de costurar caseira. E eu não estou entendendo o que Deus quer fazer, mas Deus está curando, Deus está tocando a pessoa que está ouvindo isso. Aí depois a pessoa confirmou e disse, essa pessoa era eu, porque eu tenho um trabalho de costura em casa, e são muitos pedidos no decorrer do ano, e agora esse final de ano, dezembro, aumenta muito. E eu estava pensando em deixar de vir para o grupo de oração durante o mês de dezembro inteiro, né, para atender esses pedidos. Com essa palavra, eu virei o grupo de oração inteiro e farei as costuras só durante o dia, mas eu virei todas as noites. Ou seja, eu não entendi, eu só falei que a pessoa, a visualização, e a pessoa já entendeu, tomou posse da graça. Observem, isso pode converter a pessoa, livrar ela da morte, até da morte eterna. Eu lembro de um caso também, onde eu rezei, Deus me mostrava um homem saindo de casa com as coisas, um homem não, uma mulher saindo de casa com as coisas já tudo arrumadinha e ela saindo de casa. E o Senhor falava, eu falava, o Senhor mostra uma mulher saindo de casa, já com tudo arrumado, porque o seu marido usa drogas. A ordem de Deus para ti é, não saia de casa, fique em casa e seu marido será liberto das drogas e vocês terão um casamento feliz. Aquela mulher guardou as coisas, ficou em casa e o marido dela de fato se libertou das drogas. Eu conheci ela depois, ela testemunhou, e fazem vários anos, e hoje mesmo eu encontrei ela na missa, lá no centro pastoral, né? Essa palavra faz uns 5 anos, e o casamento dela foi transformado, o marido dela foi transformado, e ela tem uma vida em Deus. Ou seja, a palavra de ciência não é uma adivinhação, não é uma autopromoção, é um ato de caridade também, para que as pessoas mudem de vida. Então, quando nós ouvimos uma palavra de ciência para nós devemos tomar posse. Não, será que é para fulano? Será que é para ciclano? Não, tome posse. Enquanto você duvida para quem é, você já perdeu a graça. Tome posse. Se é para você, não fique fazendo 1000 maquinações. Tome posse da graça. E se você recebe também uma palavra de ciência, proclame. Se não for de Deus, se for coisa da minha cabeça, mas certeza absoluta você não vai ter. Você vai proclamar e a coisa vai acontecer, ou não. Esse tempo todo no início eu tinha muita dificuldade, hoje eu vou me lançando. Deus deu a palavra, eu lanço. Claro que tem que ter discernimento dos espíritos, mas se você não tem, naquela hora vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa se perder, talvez alguém se matar, alguém destruir o matrimônio, alguém deixar a fé católica, por conta de uma omissão de falar uma palavra tão simples. Então Deus nos convida hoje a esse ato de amor, de caridade, de ousadia. Nós precisamos ser apaixonados pelas almas, sermos ousados. Então isso foi um pouquinho sobre a palavra de ciência. O dom é muito mais profundo do que isso. E Osés, como é que faz para ter? É Deus que dá. A gente pede, não fica ansioso, Ele dá quando quer, como quer. E a gente apenas se abre. Não precisa ficar ansioso. A ansiedade atrapalha demais. A gente está aberto aos dons do Espírito. Vamos rezar um pouco, pedir ao Espírito Santo que vá nos dando esta docilidade. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, enche-me.
pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito. Vamos clamando, enche-nos, Espíritos, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Sobre dar a imagem de uma cama, me faz entender que essa cama, ela tem sido para você como um cemitério, como um sepulcro, um local onde você derrama as lágrimas, se esconde da vida, se esconde das pessoas. E o Senhor hoje está te libertando deste sentimento de vazio, de abandono, de tristeza mortal, como se a vida não tivesse mais perspectiva, como se as coisas tivessem perdido o sabor. O teu quarto não será mais um sepulcro. O teu quarto hoje é lugar da presença de Deus. O Senhor te cura, o Senhor te preenche com o amor dele que é eterno por ti, que te elege, que te pacifica, que dá sentido e sabor à tua vida. O Senhor também me dá a visualização de vários remédios e me dá o entendimento que uma pessoa, não sei se agora ou depois que vai escutar, o Senhor que é Senhor do tempo sabe, você tem quase que um vício em tomar muitos remédios. Se você vai se automedicando, você vai ter uma preocupação excessiva com a sua saúde e por isso vai se automedicando de forma muito intensa e muito constante. Deus hoje vai ordenando o teu coração, tirando a ansiedade, a preocupação excessiva com a saúde, o medo excessivo da morte. O Senhor te toca agora, te dá a graça da confiança nele. Virgem Maria, tu que és a Rainha dos céus, aquela que nos ensina a ter caridade, a sermos ousados, nos ensina a sermos cheios do Espírito. Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, queremos assim finalizar só rezando uma Ave Maria pelos elos. Que a esposa do Espírito possa vir sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a vida missionária dele nesse tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou chamar aqui a Tamires, para dar alguns recadinhos para nós. Então, eu queria agradecer a sua presença, você que acompanhou esse momento, muito forte, fiz muitas anotações também. E são os avisos, Eu queria estar falando da nossa programação, o que está acontecendo durante a semana. Aos sábados, nós estamos com o ofício, com a nossa irmã Vanderlane, todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã. Então, se você tem esse momento, pare um pouco para rezar, estar com Nossa Senhora nesse momento mariano. E aos domingos, é esse momento aqui, que a gente está fazendo a oficina de dons. Então, a partir das 16 horas, nós estamos aqui, no Instagram, no Facebook, falando dos dons.
Então, foi dar os avisos, é isso, muito obrigado, né, por estar conosco. E você que vai participar desse grupo de oração depois, vai assistir, né? Eu sei que muita gente só participa depois, né? Que o Senhor possa fazer muito na sua vida, né? Assim como o Senhor fez nas nossas vidas também. Então, irmão, Deus abençoe, shalom. Shalom, tchau.